Mete bronca. Que assim ela já começa, a guitarra maneira, esse negócio aí, coisa modernosa, entendeu? Coisa moderna. E estamos de novo aqui, continuando a nossa saga, né? A saga do imigrante brasileiro. Tem gente que faz piada com isso, né? Diz que brasileiro é que nem formiga, tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas pode ser também, né? Agora, são formigas saudáveis, porque a gente só não vai atrás do doce, não. A gente tem também, a gente prova do amargo. Tem gente que se engana pensando que vida de imigrante é tudo doce, não é verdade? O nosso entrevistado de hoje, eu conheço ele bastante tempo, e depois, durante a entrevista, você vai saber por que eu conheço esse rapaz há muito tempo. É a história do músico, é uma história de um. Deixa ele contar a história. Ele vem de Frankfurt. Entra aí, Rodrigo, entra aí na tela. Tudo bem, Rodrigo? Você sabe fazer o quê? E aí, você sabe fazer o quê? Mostra aí o que você sabe fazer. Você toca? Vamos lá, você tá brincar um pouquinho aqui. Você vende guitarra? O que você faz aí? Orgulho do Titio. Opa, já me identifiquei aqui, né? Meu garoto, Rodrigo Mancebo, é meu sobrinho. Meu sobrinho acabou de me convidar para ir lá para a Alemanha, só não mandou a passagem ainda, mas ele vai mandar em breve. Vai encaminhar. Está encaminhado. O pedido já está colocado aí. Como é que você está, Rodrigo? Assim que esse improviso aqui estourar, aí a primeira coisa é a passagem. Então, já estou tranquilo, já estou fazendo as malas aqui. E aí, Rodrigo? E passar essa história, né, cara? Covid, essa loucura, né? Nossa. Rodrigo, vamos lá, começando do começo. O pessoal tá aí não te conhece. O que você fazia no Brasil antes de chegar aí? O que tu fazia aí lá no Brasil? Música. Sempre fui músico. Sempre foi músico. Aí dia acordou, vou para a Alemanha. Como é que estudou? Como é que aconteceu a história da Alemanha? Você já tinha ouvido falar na Alemanha? Cara, a história da Alemanha para mim é muito maluco, porque parece que é alguma coisa que eu tinha rolando atrás na cabeça a vida inteira, porque meu pai era engenheiro, né? E por conta disso a gente vivia mudando. E eu nasci em Belo Horizonte, eu sou mineiro, mas com 6 meses a gente mudou para a Alemanha.
foi morar em Hanau, que é uma cidade vizinha daqui de Frankfurt, inclusive. E eu fiquei cerca de 8 meses, eu acho. Aí voltamos para o Brasil porque minha mãe cismou que a minha irmã tinha que nascer no Brasil, não podia nascer fora do Brasil. Uma bobeira que ela deu. Devia ter deixado ela nascer lá, a gente... Mas enfim. E essa coisa parece que ficou. Inclusive, minhas primeiras palavras, uma das primeiras palavras que eu falei era em alemão. Bus kaputt. O ônibus quebrou. É o moto da minha vida. Bus kaputt. Mas, enfim. Aí tá, cara, vida que segue. Morei em vários cantos do Brasil por conta disso, né? A família toda é do Rio, praticamente, né? Do estado do Rio. Mas e eu, o único mineiro, né? Moramos em Niterói, moramos em Resende, moramos em São Luís do Maranhão, depois em Niterói de novo. E com 10 anos eu voltei para Belo Horizonte. E foi em Belo Horizonte que eu tive realmente contato com música, que eu comecei a conhecer, gostar de música, muito, muito por conta da cena de música rock que tem lá, né? Então eu comecei tocando já guitarra elétrica mesmo, era metálica, coisa tipo, sei lá. Esse tipo de coisa. Que eu ainda curto pra caramba, ainda acho muito legal. Mas aí a coisa foi tomando dimensões cada vez maiores. Eu tinha minha banda era inclusive bastante reconhecida em Belo Horizonte, né? A gente estava crescendo. Acabou que eu tive um acidente lá, que eu perdi os movimentos da mão esquerda toda. E aí fiz um ano de fisioterapia, estava voltando, nessa época eu estava fazendo jornalismo e sacando já que aquilo não era para mim. Eu já estava trabalhando, falei, cara, não, jornalismo não é. Eu adorava toda a parte filosófica, toda a parte teórica, mas a parte, né, eu estava trabalhando numa rádio, a parte do dia a dia me matava. Até hoje eu tenho cabelo, mas meu cabelo estava caindo. Eu tinha 18 anos e meu cabelo estava caindo, que era só notícia ruim o dia inteiro, era política e ladrão e não sei o que lá. Eu falei, não, não. E eu tinha um programa nessa rádio também, que era a parte legal, eu fazia um programa de rock, mas sempre que eu estava nesse programa, eu sempre me batia aquela fichinha, não, mas eu quero estar do outro lado. Eu não quero ser o entrevistador. Eu quero ser o entrevistado. E, bem, acabou que meus pais se mudaram para Vitória nessa época, e minha mãe também é musicista, né? Ela toca piano, e por contato eu tive a oportunidade de estudar com um violonista lá de Vitória, que me preparou para a faculdade de música. Então eu estudei violão erudito em Vitória, eu me formei, eu sou formado bacharel em violão erudito. Quem vê tocando guitarra assim não pensa, mas eu me formei nesse tipo de coisa aqui. O que é uma ótima escola para fazer arranjos para música popular, para música para jazz, né? Se pegar um Tom Jobim. E aí vai, né? Bem, fui para Vitória e me formei. Na época que eu me formei, eu tinha terminado um relacionamento de longo tempo e estava pensando, pô, eu tenho que sair de Vitória. Vitória é uma cidade muito legal, eu gosto muito, muito bonita, mas é um pouco patriarcal demais. Tem muito grupinho, muita panelinha. Isso mudou já um pouco com o pessoal que eu conheço de lá, que eles abriram bastante, mas para ser um músico profissional eu queria palcos maiores, eu queria, né, procurar para onde que vai.
E aí era a pergunta, né? Eu falei, cara, volto pro Rio? Vou morar no Rio, em Niterói, Rio, sei lá. Não estava nem um pouco afim. Tem meus tios lá, vai ser um saco. Na verdade, o que eu mais pensava era que eu acho que é o grande ponto de quem mora aqui no exterior, quem mora na Alemanha, quem mora em lugares que são mais de boa, que é a segurança, né? Eu sempre pensava, pô, como é que eu vou morar, ganhar dinheiro? Música no Brasil é quer dizer, música em qualquer lugar do mundo é uma profissão complicada. Às vezes aparece, às vezes aparece dinheiro, às vezes você fica sem nada. Eu tenho, por sorte e mérito, eu tenho conseguido me manter bastante estável a vida toda, mas você nunca esbanja dinheiro como músico, né? Então, de repente você vai ter que morar num bairro afastado, como é que você vai... A questão da segurança me batia muito. Outra opção seria voltar para Belo Horizonte, que era de todas a que mais me agradava, ou ir para São Paulo, né? Mas São Paulo é aquele monstro, né? Que vai te devorar e dava medo. São Paulo, até hoje São Paulo me dá medo. E aí, de repente, começou a crescer a ideia de vir para a Alemanha. Eu já estudava um pouco de alemão lá em Vitória, falava um pouquinho da língua, e eu pensei, cara, já que tem que sair daqui, vamos sair mesmo, vamos para fora, vamos viver uma aventura. E foi isso. O início foi esse. Então, na realidade, o sonho era o sonho da música que te levou para um lugar com condições para você seguir o sonho da música. Não é verdade? O sonho não era morar na Alemanha. Não, na verdade, o sonho da música já acontecia no Brasil também. Eu já estava trabalhando, já trabalhava em Vitória, mas na verdade eu vim para a Alemanha pela aventura primeiro, né? Claro que lá eu pensava, vou tocar na Europa, Alemanha, e aí a gente vê que a realidade é muito diferente. Então o músico tem que ficar um pouco mais antenado nisso. Eu tive algumas decepções musicais aqui, ou várias, mas e para aprender a língua, eu sempre quis aprender a língua. Na verdade, o meu primeiro ano da Alemanha, eu vim com o intuito de procurar uma faculdade para fazer um mestrado em jazz. E estudar a língua. Então, eu vendi carro no Brasil, vendi computador, vendi tudo que tinha para vender. Até minha primeira guitarra eu vendi. E depois meu pai comprou ela de volta para mim, que foi bem legal. Legal. E fui para pagar esse estudo, né? Eu consegui pagar 6 meses de curso de alemão e tinha um visto de 1 ano, né? Como estudante de língua. Os outros 6 meses eu arrumei um emprego debaixo dos panos no restaurante, fiquei lavando prato, típico, e fazendo festa. E tentando procurar a faculdade, só que a faculdade que eu tinha pensado que era em Frankfurt, no ano que eu cheguei, eles fecharam o curso de jazz. Aí, a Alemanha, cara, para quem chega assim de cara, ela assusta muito. A língua assusta muito, porque eu achava que eu falava alguma coisa no Brasil fazendo curso, já tinha 2, 3 anos de curso de alemão. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não conseguia nem comprar pão. Foi realmente a curva demora muito para você começar a falar. Foi só depois de 1 ano que eu comecei a conseguir falar alguma coisa bem macaquinho mesmo, mãos, não sei o que lá. A língua, o alemão é bem complicado, né? Mas enfim, o que aconteceu é que
quando eu estava no final, quando estava para esperar meu visto, eu estava para voltar, já estava fazendo mala. Um amigo meu, né, nesse meio tempo eu arrumei um pessoal para tocar, tinha uma banda legal que a gente tocava música brasileira. Nunca toquei música brasileira no Brasil, sai do Brasil, vai tocar música brasileira. E aí o percussionista da banda, que já morava aqui há 30 anos, coisa assim, ele ia se mudar com a esposa, que é alemã, para a Colômbia, né? Eu nem entendi na época porque que ele ia para a Colômbia, largar tudo aqui e ir para a Colômbia. Depois que a gente descobriu que a esposa dele não conseguia ter filho e eles não conseguiam adotar nem aqui no Brasil, nem no Brasil. Tinha uma dificuldade para adotar crianças, eles queriam adotar. Eles mudaram para a Colômbia e lá eles conseguiram fazer o trâmite legal, né? Então Legal. esse cara que quando ele foi para a Colômbia, ele trabalhava numa escola de música em vamos lá, em Schlüchtern. Agora tem que repetir. Schlüchtern, que é uma cidade pequenininha, ao norte de Frankfurt, 1 hora de carro, uma cidade de 14 mil habitantes, né? Uma coisa interessante é que cidades na Alemanha e na Europa em geral, tirando as megalópolis, as cidades não são tão grandes quanto no Brasil, né? Então o pessoal pensa Frankfurt uma cidade grande. Frankfurt tem 700 mil habitantes. Você vê? Durante o dia, tem muita gente que trabalha, né? Durante a semana, passa de 1 milhão, mas que reside são 700 mil por aí. Então era uma cidadezinha e ele me passou esse emprego. Me passou essa. Aí ele falou, cara, você quer ficar? Quero. Falei, vamos ficar. E comecei a trabalhar nessa escola. Fui para o Brasil, voltei para o Brasil para trabalhar o visto, né? Para pegar o visto. Tem que ser feito no Brasil. Foi uma complicação danada, porque eu morava em. Tipo coisa de alemão que não consegue entender. Eu morava em Frankfurt e ia trabalhar nessa outra cidade. Então, o departamento de imigração responsável por mim é o de Frankfurt, onde eu moro. Mas o pessoal de Frankfurt olhava, não, mas ele trabalha em Schlüchtern. Eles mandavam para lá. Aí o pessoal pegava o papel, lia, não, mas ele mora em Frankfurt, mandava de volta. Eu fiquei 4 meses no Brasil esperando isso, até que o dono da escola foi num desse lugar puto da vida e falou, não, cara, resolve isso, eu tô precisando, cara, eu tô sem professor. Porque como é uma cidade pequena, mais afastada, o alemão não quer ir trabalhar até lá. Ele não quer ir até lá. Entendi. Né? Então, a maior parte dos professores que trabalham lá nessa escola são estudantes de música, que aí o estudante de música pode viajar de trem de graça, né? Tem o metrô gratuito. Uhum. O estudante, em geral, tem metrô gratuito. E aí vale a pena. No meu caso, eu ficava aqui, eu morava em Frankfurt. Foi muito legal que esse colega meu que saiu fez um pacotão. Cara, você vai trabalhar lá, você precisa de um carro, né? Eu preciso. Então, me dá 1.000 euros aí, eu te dou um carro, um violão. Aí, cara, ele deixou um carro. Te deu um carro, um combo. Me deu um combo, era um carro, cara, era um Yaris. Não sei se você conhece, Toyota Yaris. Sim, sim. Era um Yaris muito interessante, que ele tinha marcha, mas ele não tinha embreagem. Você passava a marcha, mas não tinha embreagem para pisar. Muito louco, o carro dourado. Era assim, primeira vez andando com o carro, que vergonha! Mas é isso aí, batia carro. E vamos que vamos. E, cara, ele deixou o carro no estacionamento, perto da cidade que ele morava. O carro foi rebocado nesse meio tempo que eu estava no Brasil. O dono da escola teve que ir lá pegar o carro. E não conseguia desligar o carro. Aí o cara me liga falando, mas cadê a embreagem desse carro? Foi muito louco tudo. E eu ia para essa cidade, eu fiz um acordo com a pensão lá, eu ia, dormia na pensão de segunda até quinta, e quinta-feira voltava. Né? No começo não tinha tanto aluno.
né? Eu peguei os alunos que eram dele. Uhum. Só que, cara, quando eu cheguei, eles estavam. Porque o Zé Pedro, o colega meu que me passou essa boa, ele não era violonista, não era guitarrista, né? Ele dava uma aula de violão Tá. com Léo, o que ele conseguia. Ele era percussionista, na verdade. E então, quando eu cheguei lá, formado, tocando guitarra, não, porque o solo. A molecada pirou. E não tinha isso na cidade, né? Então começou a aparecer aluno, cara. Eu cheguei. Aí foi aparecendo aluno, eu enchi esses 3 dias. Era um dia assim, dava aula 12 horas sem parar, uma depois da outra. Chegava completamente moído na quinta. E isso começou a me cansar muito, né? Esse ir e vir. E morava mal aqui. Morava aqui em Franca num apartamento de 5 metros quadrados, com banheiro. O banheiro ficava no corredor, era dividido pelos outros apartamentos. Mas não era república, não, era apartamento mesmo. E tinha uma galera meio estranha, o banheiro vivia sujo, era viver mal. Sofrimento de imigrante. Exatamente. E lá na cidadezinha, né, em Schluchten, eu ficava numa pensão que tinha uma cama boa, um chuveiro bom, mas ficava sem comer, né? Ia no supermercado, comprava presunto e pão, porque não tinha nem onde cozinhar, na escola não tinha fogão, não tinha nada que dava pra fazer. Então foi passando o tempo, deu 1 ano e pouco dessa história, desse indo e vindo, né? Resistiu, hein? Não, fiquei um bom tempo. Porque eu cheguei em 2007, em maio de 2007. Aí, depois de 1 ano, voltei, fui fazer o visto. Em 2008, eu comecei a trabalhar, em outubro. Outubro de 2008 eu comecei. Aí fiquei até final de 2009, em começo de 2010, eu decidi vou mudar para essa cidade. Estava aparecendo muito aluno e não tinha nada mais me prender a Frankfurt. Tinha alguns amigos, mas fora isso, nada. Eu falei, não faz sentido eu ficar morando mal aqui pagando caro. Uhum. Porque Frankfurt é muito caro. Um aluguel aqui beira o absurdo, às vezes. E agora ainda, ultimamente, com a gentrificação e tudo, você vai às vezes procurar, por exemplo, esse bairro que eu moro, é que a gente já mora aqui há muito tempo, eles não podem aumentar o aluguel, mas se você for pegar um apartamento agora, a gente mora num apartamento de 100 metros quadrados agora, um apartamento nesse bairro que chama Nordend, o pessoal está alugando por 2.000 euros, 2.500 euros por Uau, mês. uau. Então, isso é impagável, você tem que ser realmente banqueiro. Frankfurt foi uma cidade de banqueiro, né? E mudei para essa cidade porque aí o aluguel lá eu pagava nada de aluguel, tinha uma casa. Quer dizer, uma casa, eu morava no segundo andar de uma casa, mas Entendi. eu tinha uma sala de estar, eu tinha um quarto para eu dormir, eu tinha um banheiro, eu tinha um quarto de despensa para colocar coisas, eu tinha uma vaga de garagem. Tem uma coisa muito interessante nessa história toda que eu acho foi uma lição que eu me ensinei. É o poder da visualização. Quando eu estava nesse apartamento pequeno que eu chamo de cubículo, quando eu estava no cubículo, teve um dia que eu cheguei em casa muito bêbado, cara. Eu cheguei assim, mas cheguei ruim. Você bebe? Eu nem sabia que você bebe. Coisa Opa, interessante. de vez em quando só. Mas enfim, mas nesse dia eu cheguei ruim mesmo, porque foi daqueles dias que você chega e você tá, né, trabalhando pra caramba, e morando mal, vivendo mal, comendo mal. Aí vocês ficam se perguntando, pô, eu vivo o quê? Só para trabalhar e ganhar dinheiro e viver mal aqui? Vou voltar. Várias vezes bate essa Pintou esse estresse? pintou, opa, vira e mexe pinta, até hoje. A gente vai falar disso depois. Mas enfim, aí eu tava nesse cubículo, cheguei mal em casa, cheguei bêbado.
Eu fiquei olhando para aquele quarto pequenininho, cara. Esse quarto que eu tô é uma mansão comparado àquele quarto. E o mais interessante é que era no último andar de um prédio que tinha um telhado, que é aquele telhado que faz assim, típico alemão Sim. mesmo. E ficava na quina. Então, tinha um telhado daqui, o telhado daqui, e eu morava. Tipo assim, o apartamento era todo torto. Você tinha que entrar meio abaixado. Era, cara, mas era o que eu dava pra pagar. E aí eu cheguei nesse dia, fiquei olhando pro apartamento. Falei, cara, eu não quero mais viver assim, não. Aí tinha uma fita isolante, uma silver tape lá, uma black tape. Eu olhei assim, levantei, passei uma fita no chão assim. Isso aqui é minha sala de estar. Aí passei uma fita na entrada do quarto. Esse aqui é o corredor de entrada. Você dividiu a casa. Eu dividi a casa. E eu chegava, isso foi muito legal, porque vivia zoneado. Eu chegava, tinha um quadradinho. Eu cheguei meu corredor. Eu colocava a porra do meu sapato no quadradinho. O sapato não ia pra sala, não. Aí tinha um Visualização, escritório. organização, né? Pois é, e também tem esse lance da visualização. Você visualizar, peraí, é isso que eu quero. Eu quero um espaço assim assado. O apartamento que eu fui morar lá em Schlüchten era exatamente o que eu tinha desenhado. Olha só. Era uma sala conjugada com a cozinha, uma sala grande, era um banheiro. Cara, era assim, sem tirar nem pôr. Pá, exatamente. Mas você falou uma coisa muito legal que leva a um montão de outras coisas. Por exemplo, primeiro momento, muitas vezes o imigrante vai para um lugar e faz um. Eu digo o seguinte: aliás, eu vou voltar aqui antes disso, de falar o que eu vou falar. Tem vários perfis de imigrantes, né? Tem o cara que vai para o país dele lá para ganhar dinheiro e voltar para a terrinha e pagar as contas, e tem gente que vai para lá para crescer e fazer uma experiência, se é aquilo mesmo que ele quer, e ficar naquele país, e tem gente que já vai decidido que eu vou ficar naquele país. Mas eu vejo muita gente cometer um erro, e não sei se você aí conheceu alguns desse jeito aí, é que ele vem para o local e ele não está nem aqui nem lá. Então ele vive mal aqui, com saudade de lá. Ele pode viver bem aqui, mas ele não quer gastar dinheiro aqui porque ele quer economizar, porque se ele voltar para lá, bem, resultado, ele está infeliz nos dois mundos, né? Tem gente que ganha um bom salário aqui, estou falando agora do exemplo daqui, e que mora mal, porque diz que tem que economizar. E, pô, você já está mal, você já é imigrante, já não vai estar bem, não importa o tamanho da sua mansão, né? Na verdade, Uhum. você está fora. Então você tem que, pelo menos, ter um lugar para quando você chegar, né? Ter um lugar para recarregar a energia do guerreiro. Concorda comigo aí ou é diferente para você? Não, concordo. Eu acho que essa parte do não tá nem aqui nem lá, até um certo ponto faz parte, independente de como ou para que você veio. Isso, Porque claro. é a fase da adaptação. E no caso, assim, por exemplo, no caso da Alemanha, que é uma cultura que é estranha para a gente, era estranha para mim, e ainda tem várias coisas que eu questiono, né? No começo eu questionava, inclusive, achando, não, eu tô errado, porque eu não conheço a cultura e tal. Hoje em dia eu já questiono como quem conhece, falando, não, peraí, nisso vocês estão errados, vocês estão certos em um monte de coisa, mas nisso você tá errado. E aí eu acho que é aí a parte que você vê que, não, realmente eu tô integrado, agora eu faço parte. Isso. Mas eu acho, você tem que... A pergunta eu acho que vai até mais além do que simplesmente gastar, economizar, não sei o que lá. A pergunta é: para que você vive? Exatamente. Para trabalhar e juntar dinheiro e juntar patrimônio e depois bater as botas e... Pô, eu não acho que ninguém deva ser, sacou? Vou chegar e vou trabalhar, esbanjar e não vou juntar e não vou economizar. Não, tem que ser consciente, mas eu acho que é importante também você ter buscar uma certa qualidade de vida. E qualidade de vida não significa dinheiro. As pessoas confundem muito isso. O ponto é isso aí. O que eu falei não quer dizer que a pessoa
não vai se preparar, vai gastar mais do que pode, não quer dizer que a pessoa vai criar dívida para pagar. Não, você pode ter uma qualidade de vida com muito pouco. Por exemplo, eu vim para cá com eu, minha esposa, né, e 3 crianças, né? Isso, tinham 3 crianças. Então veio eu, sua tia e 3 crianças. Uma menina e 2 meninos, certo? Uhum. E sempre eu sabendo que minha mãe viria, isso e voltava para cá. Eu decidi, eu morava num condomínio de aluguel, um lugar barato, né? Mas eu fiz questão de ser um 3 quartos. Por quê? Porque eu queria ter meu quarto, dar o meu quarto para minha filha e dar o quarto dos meninos. E quando minha mãe viesse, ficava no quarto da menina, e a gente tinha um quarto. Quer dizer, muita gente me criticou que eu estava esbanjando, porque tinha um quarto a mais e eram 3 crianças. Mas depende, cara. Eu queria ter uma qualidade de vida. Entendeu? Não me arrependo nem um ponto por causa disso. Imagina eu e sua tia dormindo com Gabriela, Pedro e André no mesmo quarto. Entendeu? Para que é isso? Qual a noção disso? Isso é aquela coisa, é o famoso dar o tiro no pé, né? Porque você vai viver. Isso vai gerar estresse na família em todos. Você vai viver a flor da pele. Claro. E no final, o tiro sai pela culatra, né? Aí você desiste do seu projeto, você desiste do seu projeto porque você fez uma decisão errada na qualidade de vida que você vai querer ter. Entendeu? Aí o cara, pô, não aguento viver aqui. Aqui é um inferno, eu vou embora. Tem 3 crianças no quarto comigo, minha mulher, eu vou embora daqui. Não é isso. Ou o que eu já vi também, o cara acha que está economizando ali de um lado. Vamos pegar o seu exemplo. O cara está ali morando num apartamento de um quarto, com a família inteira, acha que está economizando, mas ele está tão estressado que todo dia ele sai, vai para o boteco e gasta o que ele ia gastar de aluguel com outras coisas. Isso, outra coisa também, não produz no trabalho, tem um mau relacionamento com a família. Eu acho que é o seguinte, qualidade de vida, essa palavra que você usou é a palavra-chave. O imigrante deve buscar uma qualidade de vida, de acordo com o padrão que ele pode pagar. Por exemplo, você falou do seu primeiro apartamento aí, tá? Você buscava, de uma certa forma, organizar as ideias no seu apartamento para ter uma boa qualidade de vida. Na verdade? Dentro daquilo que será possível, né? Entendeu? Então, quer dizer, isso passa muito, porque senão é que nem um jogo de videogame, né? Você não passa para a próxima etapa se você não vence a primeira, né? Então, sim, claro. Entendeu? Aí você passou para a primeira e aí você estava lá já dando aula. E quando é que você voltou para Frankfurt? Você voltou para Frankfurt depois? Como é que foi esse colégio? Como é que ficou essa história? Cara, aí que entrou a parte mais difícil de todas da minha estrada na Alemanha, que foi morar nessa cidade. Que era uma cidade típica alemã. Vou deixar, para quem talvez não conheça, ou claro, a maioria não conhece, cara, a Alemanha é um lugar onde você tem várias cidadezinhas que não se entendem uma com a outra. E o alemão tem vários dialetos. Então, às vezes, você anda 15 minutos, você está num outro dorf, outra vila, e os caras falam, mas os caras daquela vila são não sei o que lá, mas os fulanos daquela vila não sei o que lá. Parece um negócio meio medieval que ficou. E então, eu sempre ouvia de todo mundo, não, o pessoal daquele lugar lá, eles são meio estranhos, não sei o que lá, blá, blá, blá. São como são, agora são frios, realmente. Não é um povo hospitaleiro. Então eu era o brasileiro, o estrangeiro que morava. Todo mundo sabia quem eu era, todo mundo sabia que eu era o cara que dava aula na escola. Eu apareci no jornal da cidade algumas vezes, coisa e tal. Eu fiz muitos programas pela escola, naquele gás do brasileiro, né? Não, vamos fazer, eu vou dar um gás. Porque a gente faz muita coisa no Brasil. Isso aprendi também a não fazer. A gente faz muita coisa esperando um retorno. E muitas vezes você tem esse retorno no Brasil. Que seja um retorno emocional da pessoa. Pô, obrigado, te dar um abraço. Aqui eu fazia muita coisa e ninguém. Inclusive, nada. Eles têm um ditado aqui que eu acho horrível. E que eu questiono muito com os alunos. Eu faço questão disso até didaticamente. Porque isso. Eu já conversei com vários alemães, isso é um negócio que eles precisam mudar,
se eles quiserem fazer parte de um mundo mais unido. Que eles falam, como é que seria a tradução? Nicht gesagt ist genug gelobt. Nada dito já é cumprimento suficiente, já é elogio suficiente. Tipo assim, você faz um bom trabalho, ninguém fala nada. Porque não precisa falar. Porque na cabeça deles, não, se eu não falei nada é porque tá bom, porque eles são muito reclamões, o alemão reclamou pra caramba. Muito. Já sei de onde meu pai pegou isso. Meu pai é Reiser, é alemão. Então meu pai... Eles têm a cultura de reclamar. Eles têm cultura, eles ficam procurando o erro do outro para chamar atenção na rua. Assim, tem um negócio meio doente mesmo. Então, os caras têm essa parada. Eu lá, estrangeiro, fazendo, acontecendo aquilo, começou a me fazer mal, porque aí eu fazia, não tinha um abraço, não tinha um retorno numa caixa de ressonância, de caixa de volta. Pois né? Os vizinhos, você dava bom dia, os vizinhos. Bom dia. Olhando assim, meio de lado. Você tentava fazer uma gracinha, né? Ninguém. Às vezes eu andava na rua, você ia passear na rua, você via assim, uma velhinha. Com a careta. Então aquilo começou a me fazer muito mal. E tiveram algumas histórias de racismo que eu... Então vamos guardar o seguinte, vamos guardar essas histórias do imigrante. Até você que está ouvindo a gente aqui, você já conheceu como é que o Rodrigo fazia no Brasil e como é que ele chegou na Alemanha. Agora, no próximo episódio, a gente vai ouvir o Rodrigo falando como é que é ser imigrante na Alemanha, né? Vai contar essas coisas e como é que funciona o viver na Alemanha, tá? Então fica aí e segue a gente no próximo episódio da saga. Porque quanto melhor você conseguir falar, quanto mais fluente você conseguir se expressar, mais as pessoas vão te respeitar na hora que falar. Porque é aquilo que você falou, você chega falando mal, o cara, esse aí cara não consegue nem falar, para que eu vou dar moral para ele? Então, o conhecimento da língua é essencial